Olá, tudo bem? Graça e paz. Quem fala aqui é o Fernando Gomes. Estou aqui com você, mais um vídeo do nosso canal sobre a teologia do corpo, João Paulo II. Nessa série que estamos fazendo aqui, estou entregando para você em conta-gotas, assim como João Paulo II entregou, um pouco sobre essa beleza que são as catequeses do amor humano de Karol Wojtyla. E eu quero agora falar para você, responder uma pergunta muito comum aí, que as pessoas perguntam para a gente. O que é a teologia do corpo? Ou seja, nessa série aqui eu estou tentando desmistificar para você, com uma linguagem mais direta, mais clara, mais prática, mais clara, o que é a teologia do corpo. Na verdade, a teologia do corpo pode parecer assim uma coisa que, nossa, mas teologia, coisa para padre, coisa assim. Não, pera aí. A teologia do corpo foi o nome que o próprio Papa João Paulo II deu ao grande empreendimento catequético do início do pontificado dele. Nós sabemos que o pontificado dele foi um pontificado de mais de 25 anos, onde ele, ao longo desses 25 anos, ele dedicou muito as energias, os esforços dele, sobretudo, para defender a família, defender a dignidade da união familiar. Nenhum Papa escreveu como João Paulo II sobre a família, pregou sobre a família, ele que organizou os encontros, os primeiros encontros mundiais das famílias e não por menos, quando ele foi canonizado, o próprio Papa Francisco deu a ele um título de o Papa da Família. João Paulo II recebeu do Papa Francisco o título de o Papa da Família, justamente por todos os esforços que ele fez ao longo de sua vida para justamente promover o matrimônio e a família, promover e defender o matrimônio e a família. E não poderia ser diferente, porque isso está muito ligado à história de João Paulo II, quando ele ainda era sacerdote, quando ele ainda era bispo, cardeal em Cracóvia, ele já tinha um trabalho de formação humana, afetiva, sexual, tanto no trabalho pastoral, como no trabalho dele como professor de ética e de moral na universidade. Ele também era um filósofo, um antropólogo, vamos dizer assim, um amante da filosofia personalista e também da fenomenologia. Então veja bem, quando ele chega ao pontificado, ele estava escrevendo como cardeal um livro chamado Homem e Mulher o Criou. E esse livro era um livro sobre a corporeidade, sobre a masculinidade, a feminilidade, sobre o significado espiritual do corpo, o significado do ato sexual, do matrimônio, do celibato, enfim. Ele ia trazer muitas coisas desse livro, só que quando ele estava escrevendo esse livro, quando ele foi eleito Papa. E ao ser eleito Papa, agora as coisas mudaram, Ou seja, ele não quis publicar um livro, ele, na verdade, entregou o conteúdo daquilo que ele estava escrevendo, agora como Papa, no seu ofício de pregador e de mestre da fé, ele, então, entregou, bem no início do pontificado dele, todos os encontros que ele tinha nas quartas-feiras, que é chamado de audiências gerais, e também chamado de catequeses com o Papa, durante 5 anos. Precisamente setembro de 1979 a novembro de 1984, ele foi durante toda a quarta-feira entregando esse ensinamento em pequenos, como estou fazendo aqui, em pequenas palestras, em pequenos ensinos, em pequenos catequeses falando sobre o homem, a mulher, a corporeidade, nosso chamado ao amor, a dignidade do ato da vida matrimonial, do ato conjugal, enfim, ele foi explicando tudo isso de maneira muito profunda. E quem estuda, quem conhece a teologia do corpo, sabe muito bem que é um dos maiores tesouros que João Paulo II deixou para a igreja. Por quê? Embora ele não tenha trazido nada novo, mas o método, a forma, a maneira como ele apresentou isso é algo totalmente maravilhoso e inédito. Por quê? Porque justamente ele pega o grande tesouro do patrimônio da igreja, dos santos padres, Sagrada Escritura, mas traz a contribuição também da filosofia, sobretudo a filosofia personalista, a fenomenologia e toda a experiência também que ele tinha pastoral com acompanhamento de pessoas. Então veja bem, qual que é o grande legado da teologia do corpo? Fernando, por que estudar a teologia do corpo? Porque a teologia do corpo, eu poderia dizer para você o seguinte, que é o ensinamento mais profundo que nós podemos ter o contato sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso chamado ao amor, sobre o homem e a mulher no projeto de Deus.
Então veja bem, isso aqui não é pouca coisa, isso aqui não é uma coisinha à toa, isso aqui é algo profundo. Principalmente você que sente-se chamado ao amor. Então você vai entender na teologia do corpo por que você é chamado ao amor, por que você tem desejos sexuais, por que o seu corpo é assim, meu irmão, por que o seu corpo é assim, minha irmã, por que o homem tende para a mulher tende para o homem, qual que é a dignidade do ato conjugal, qual que é a dignidade do matrimônio, qual que é a dignidade da família, a grandeza da vocação familiar, então tudo isso. Inclusive para quem abraça o celibato, é importante conhecer a teologia do corpo, porque também você vai entender o convite ao celibato e muitas coisas que eu quero entregar para você aqui ao longo dessa série de vídeos. Mas o que eu posso adiantar para você aqui é o seguinte: sabe por que você tem que conhecer a teologia do corpo e por que você tem que seguir essa série com a gente aqui? É porque João Paulo II ele disse o seguinte, ele disse assim, que a redescoberta do significado de toda a existência, do significado da vida, está compreendido no significado esponsal do corpo. Olha só, você quer ser feliz? Você quer se realizar como pessoa? Você quer realmente acertar na vida? Não errar como ser humano, ou seja, não errar na tua existência humana? Não se frustrar existencialmente falando? Encontrar o sentido da vida? Eu tenho certeza que você quer. Só que João Paulo II está dizendo o seguinte: quem não encontra o significado do corpo, não entende o significado do corpo e não corresponde a esse significado, que é o significado de ser dom, de fazer a oferta da tua própria vida, ou seja, isso se chama o significado esponsal da doação, não descobre o significado da vida, nem o significado da própria existência. Ou seja, você vai errar como ser humano, frustrar-se existencialmente. Aqui seria a grande motivação para você conhecer, aprofundar e deixar-se plasmar, deixar-se modelar, deixar-se encantar, fascinar com a beleza da teologia do corpo, João Paulo II, que nós chamamos também de as catequeses do amor humano, ou simplesmente homem e mulher o criou. Então, essa vai ser um pouco da minha contribuição com vocês aqui ao longo dessa série desses vídeos. E eu quero convidar você, inclusive, se você chegou aqui agora, se você é novo, vai lá e veja os vídeos anteriores, tá? Se você quer conhecer mais e mais, faz o seguinte, acompanhe os próximos vídeos dessa série e faz o seguinte, tem um sininho aqui, clica nesse sininho para você receber as novas notificações, porque se você aplicar esse sininho, você vai ser avisado no seu celular, se você tem um aplicativo do YouTube, você vai ser avisado quando tiver novos vídeos aqui. Faz o seguinte também, se está fazendo sentido para você isso, se você acha interessante isso que eu estou falando para você, faz os seus comentários aqui embaixo. Eu quero ouvir você, eu quero saber o que você está achando dessa série de vídeos e principalmente se você está gostando desse conteúdo, faz assim, ó, me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Você pode evangelizar e formar pessoas junto comigo. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas para que eles tenham acesso. E principalmente, deixa o teu joinha aí, porque se você der um joinha, você está falando para mim assim, Fernando, tá bom, hein? Tô gostando desse conteúdo, pode continuar que tá valendo a pena, ok? Vou ficando por aqui, galera. Que Deus abençoe vocês. Eu acredito no amor autêntico. Então, hashtag Teologia do Corpo para todos. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo.